Já a seguir o vice-versa hoje entre PSD e PS. Hoje no vice-versa contamos com Francisco Almeida do PSD, José Lelo do PS. Muito boa noite aos dois. Obrigado por terem vindo a mais um vice-versa. Começamos com esta notícia de que vários bancos são suspeitos de cartel em spreads e comissões. Foram alvos de buscas das autoridades. É uma operação de que não há memória em Portugal. Pode estar em causa a transparência da banca que opera no nosso país? Antes de mais, boa noite. Bom, a notícia é ainda muito prematura para tecer algum comentário muito profundo sobre esta matéria. Eu acho que gostava de salientar aqui um fator, por um lado, positivo, que é, de facto, a Justiça está a fazer o seu caminho no que diz respeito ao apuramento sobre se existe ou não cartel no que diz respeito às comissões e aos spreads. E isso é um fator positivo, que eu gostava de salientar desde já, porque de facto, como diz, não há memória de uma operação desta natureza. Quando me diz se há ou não falta de transparência, acho que é isso que vamos saber num segundo momento, quando se concluir no fundo, toda esta operação. Eu acho de facto que ainda é muito prematuro para poder tecer já algum comentário sobre esta matéria. O Banco de Portugal tem responsabilidades ao nível da supervisão prudencial e também da fiscalização do comportamento dos bancos. Não foi avisado previamente. Parece-lhe normal que tenha acontecido desta forma? Ora bem, eu não me quero pronunciar sobre isto porque eu não conheço concretamente qual é que é o procedimento no que diz respeito a esta matéria, se tem ou não, juridicamente, que haver notificação ao Banco de Portugal. E, portanto, não vou pronunciar-me sobre isto porque não sei, em rigor, se juridicamente essa notificação tem que existir e, portanto, não quero estar a comprometer-me com um comentário sobre essa matéria, quando de facto não sei o que é que está previsto na lei sobre essa matéria. José Lelo, é normal que o Banco de Portugal, sendo o supervisor e o responsável por fiscalizar o comportamento dos bancos, não saiba antecipadamente desta operação? Bem, antes de mais, boa noite. Bem, o que eu acho é que, se é ou não normal, se verá, pois, mas o que se passa é o seguinte, tendo em conta, digamos, a importância do setor, a força, o poder desse setor, eu não admito que se estejam a fazer ações desse teor numa perspectiva juridicamente pouco sustentável. Acho que é possível, tem que ser possível, na medida em que se está perante um poderio substancial. Agora, o que é mais importante é, de facto, a ação em si, que vem na decorrência de outras que têm vindo a acontecer noutros países, onde, de facto, tem havido coimas de um valor extraordinário, designadamente na Inglaterra. Estou a lembrar-me de diversos bancos de grande nomeada, e não os vou citar agora, posso falhar algum e pôr algum em causa, mas bancos de muita nomeada, nos Estados Unidos também, e aqui admito que isso possa acontecer. Agora, o que espero bem é que não se fique, como é costume por cá, numas coimazinhas sem significado, que no fundo não sejam. Há a questão também das entidades bancárias. A banca em Portugal atravessa, como no resto da Europa e no mundo inteiro, uma altura extremamente sensível. Alguns dos bancos, a confirmar-se esta notícia, podem ficar numa situação muito delicada. Bem, em situação delicada estamos todos nós, enquanto que a banca tem tido assistência específica por parte da União Europeia, por parte dos Estados Unidos, por parte dos Estados e, designadamente, do Estado português. A banca tem ido financiar-se ao Banco Central Europeu com taxas de 1% e depois vem comprar a dívida portuguesa a 5% e mais. Portanto, a banca pode ter dificuldades, mas quem tem verdadeiras dificuldades somos todos nós. E, portanto, a banca que tem essas dificuldades, mas que tem esse tipo de apoios, tem que ter e tem que se pautar pela clareza, pela transparência e pelo rigor, porque senão os portugueses não entendem. Deputada Francisco Almeida, Cavaco Silva falou hoje pela primeira vez em 34 dias. Veio dizer que as vozes ouvidas na manifestação de sábado têm de ser ouvidas. O Primeiro-Ministro diz que não governa em função dos protestos de rua. Parece-lhe que é a melhor forma para o Governo lidar com aquilo que vulgarmente designamos como a voz da rua?
Bom, eu acho que não existe sequer uma contradição entre uma declaração e a outra. A circunstância do Primeiro-Ministro ter dito que não governa em função, no fundo, dos protestos, não quer dizer que não ouça os protestos e as reivindicações, aliás, muito legítimas das pessoas que estão a passar por dificuldades. Mais ou menos, independentemente dos protestos, o Governo vai continuar a governar da mesma forma, é o que diz o Primeiro-Ministro, basicamente. Aquilo que acontece é que o Governo não pode, neste momento, ceder àquilo que é o populismo. E isso tem acontecido com uma boa parte da oposição em algumas medidas que têm proposto e lá chegaremos. De nada vale ao Governo vir com promessas vãs, inexecuíveis, se depois não for capaz de as sustentar. E é isso que este Governo não assume. De nada vale ao Governo vir, por exemplo, prometer o aumento do salário mínimo, que é uma questão que admito que possamos discutir ainda neste debate. Nada vale vir ao Governo prometer que vai criar 150 mil postos de trabalho, como aqui há uns anos um anterior Primeiro-Ministro prometeu, se não é capaz de cumprir essas promessas a curto, médio prazo. E, portanto, o Governo quer ser consequente naquilo que promete aos portugueses. Neste momento, foi capaz de pôr todas as cartas em cima da mesa e apresentar-lhes um rumo, e apresentar-lhes um caminho que é difícil. E isso foi assumido desde o início. Estas manifestações não geram também um pouco a favor do Governo nesta 7ª avaliação da Troika? Eu acredito que sim, neste sentido, que é o de demonstrarem de alguma forma à própria Troika que o Governo cumpriu, mas que de facto aquele consenso social que existia, não direi que se está a quebrar, mas que de facto as pessoas já estão a sentir muito na pele aqueles sacrifícios que lhes estão a ser impostos. E, portanto, aqui de alguma forma pode forçar uma maior flexibilização, se quiser. Agora, eu acho que o fator também determinante a que este pode acrescer é a credibilidade que, de facto, já conseguimos junto dos nossos parceiros, nomeadamente junto da Troika e junto da Comissão. Mas se me pergunta se estas manifestações podem, de facto, ser um fator acrescido, no fundo, se quiser, e uso esta expressão propositadamente entre aspas, de poder negociar, admito que sim, admito que sim. O português comum entende um silêncio tão prolongado do Presidente da República? Ora bem, aquilo que eu direi sobre isto é o seguinte, enfim, cada presidente em si mesmo tem um entendimento sobre o papel do Presidente da República enquanto órgão de soberania, mais ou menos interventivo, mais ou menos contido, e este Presidente da República, o Presidente Cavaco Silva, tem sido, enfim, um Presidente tido como pouco interventivo, quer no anterior mandato, quer neste. E, portanto, é quase já uma questão de estilo, se quiser, já não é tanto um defeito, será mais um feitio. Agora, eu gostava de dar uma nota sobre isto. Eu entendo menos a forma de comunicar do que propriamente a quantidade de vezes que comunica. Eu percebo menos que um Presidente da República comunique com caráter institucional através do Facebook ou de uma rede social. Eu entendo menos que um telejornal abra com uma citação do estilo o Presidente Cavaco Silva publica hoje um post no Facebook dizendo isto, aquilo e aquilo outro, quando isso é de facto uma comunicação de caráter institucional. E portanto eu aqui diria que acho que os portugueses entendem menos a forma do que propriamente a quantidade. José Leal, ouvimos Cavaco Silva dizer o seguinte, e vou citar para não errar nas palavras. Ninguém foi Primeiro-Ministro durante 10 anos, referindo-se a ele próprio. Sei muito bem que um Presidente da República que busca protagonismo mediático não tem influência sobre o Governo. Não encontra aqui uma indireta a Mário Soares? Não, eu acho que quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, o Presidente da República era Mário Soares e era de facto um Presidente mediático e interventivo. Eu acho que, sinceramente, que Cavaco Silva faz-me lembrar aquele ator de teatro que anda à procura do seu próprio papel. Ele está acossado e ele nunca teve essa capacidade de ser um protagonista como Mário Soares. Falta-lhe muito de background político, falta-lhe capacidade, falta-lhe presença e até, diremos assim, falta-lhe ser o verdadeiro ator. Também. Mas também encontra aqui uma indireta a Mário Soares? Acho que não. Ele, no fundo, tenta justificar a sua ausência. E a sua ausência não é uma gestão de silêncios. É, efetivamente, o facto de ele se sentir acossado perante a pressão de toda a gente. O Presidente que não pode ir a lado nenhum há muito
muito antes da Grândola Vila Morena. O Presidente da República, ele próprio traçou um caminho de grande aversão por parte da opinião pública. E depois tentou inovar no Facebook. Bem, o Presidente da República, pelo menos, não assina teu Pedro, não assina. Portanto, a questão do Facebook não é apenas do Presidente da República, como sabe. Mas, de facto, o Presidente da República... Uma comunicação institucional. O Presidente da República gera essa situação e tem estado à procura e esteve acusado 37 dias, o que não é normal. Tive pelo menos uma vantagem. É que chegou, não disse coisa nenhuma e pela novidade de termos um Presidente a falar, todas as televisões... Não disse coisa nenhuma, o Presidente da República diz que deve ter sido em consideração aquilo que a Rua disse. Já tinha dito diz isso. que é positivo o prolongamento dos prazos de pagamento dos empréstimos que Portugal negociou em Bruxelas. E diz que um Presidente da República muito mediático tende a ter pouco peso nas decisões políticas e que há uma relação inversa entre o protagonismo e a influência nas decisões. Na verdade, o Presidente não precisa de falar para influenciar os vários atores políticos. Pode fazê-lo, enfim, isso é nos bastidores. Não é verdade. Mas o Presidente, e é importante, a função presidencial vive da palavra do Presidente. Vive da palavra do Presidente. O Presidente tem muita capacidade de intervir, não apenas pelas entrevistas ou pelo Facebook, tem sobretudo mensagens da Assembleia da República. Se ele não está contente com a via e com as soluções económicas e economicistas deste Governo, não pode dizer em pé de página, como disse hoje, tem vias institucionais para falar, para dizer, para estar. E, portanto, não pode agora tentar justificar 37 dias escondido no Palácio de Belém. É isso que aconteceu. Porque, de facto, agora vir dizer que a rua se tem que ouvir, ele já disse uma vez isso depois da manifestação de setembro e ouviu, se calhar ouviu o suficiente para não vir mais à rua. É essa situação que eu vejo. Deputada Francisca Almeida, relativamente à questão do salário mínimo, o Primeiro-Ministro foi hoje ao Parlamento garantir que o Governo não vai aumentar o salário mínimo. O CDS diz mesmo que esta imposição criaria mais desemprego, na linha com o Primeiro-Ministro. Não considera que seria uma medida para estimular o crescimento económico através do aumento do consumo interno? Deixe-me dar duas notas sobre isso. Uma nota sobre isso antes de responder à sua questão. Eu vi, e gostava de o comentar, o comentário que fez António José Seguro a seguir ao debate quinzenal, em que de facto mistificou, para dizer o mínimo, aquilo que disse Pedro Passos Coelho, dizendo que o Primeiro-Ministro propunha como uma medida de crescimento económico a diminuição do salário mínimo. E isso não é verdade. Não foi isso que disse o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro nunca propôs para Portugal a diminuição... baixou o salário mínimo. Essa poderia ser uma medida que Portugal não vai seguir. Foi o que disse de facto. Exatamente, que Portugal não vai seguir. Porquê? Porque o nosso salário mínimo já é, como infelizmente, e como todos os portugueses sabem... Muito mais baixo do que era o salário mínimo da Irlanda. Muito diminuto. No resto da Europa, de resto. Substancialmente mais baixo que da Irlanda, não tem qualquer comparação. Portanto, é uma medida que nunca em Portugal esteve sequer em ponderação, esteve sequer em cima da mesa. As palavras do Primeiro-Ministro é que não vamos aumentá-lo, mas também não vamos diminuir como fez a Irlanda. No que diz respeito à proposta do aumento do salário mínimo, eu acho até curioso que o Partido Socialista venha propor isto. Não só porque o Partido Socialista, quando o propôs na Assembleia da República, tinha uma semana ou 2 semanas antes votado contra uma proposta do PCP e do Bloco de Esquerda que propunha justamente o aumento do salário mínimo. Portanto, é no mínimo incongruente propor uma coisa que 2 semanas antes se tinha votado contra, e por outro lado, porque o memorando de entendimento na sua primeira versão, portanto naquela versão que foi negociada e assinada pelo Partido Socialista, limita desde logo o aumento do salário mínimo. Portanto, eu até gostava aqui de citar essa parte do memorando original, em que diz que o Estado se compromete durante a duração deste programa, estou a citar, qualquer aumento do salário mínimo só terá lugar se justificado pela evolução económica e do mercado de trabalho e após acordo no quadro da revisão do programa. Portanto, essas condições não estão garantidas nesta altura? Nós, neste momento, se propuséssemos um aumento de salário mínimo, que eu não tenho dúvidas que seria muito benéfico para as pessoas, mas, de facto, as empresas não têm, neste momento, capacidade de proceder a esses pagamentos. E isso redundaria numa diminuição da oferta de emprego. E, portanto, acabaria por ser mais prejudicial do que vantajoso. Janela, admite que esta proposta tem este risco de aumento do desemprego. Há, de facto, empresas em Portugal que não teriam a capacidade de suportar um aumento do subsídio de desemprego para os 500 euros?
E o que eu vejo são representantes, ao contrário do que se possa dizer, os representantes das empresas na Concertação Social a simpatizarem com a medida. Desde que tenham incentivos. De simpatizar com a medida. Agora, não podemos ser taxativos encarando isso como um princípio de bases comunicantes. Aumenta-se o salário mínimo, baixa o emprego. Porque assim não se justificaria como se aumenta o IVA e baixa a arrecadação do IVA. Porque, de facto, as coisas são mais complexas. E o que se passa é o seguinte, é que as pessoas que recebem o salário mínimo não têm capacidade para poupar. Introduziram isto no memorando de entendimento. Para poupar. E há salvaguardas aí. E a salvaguarda é, de facto, das condições económicas específicas, e o que é verdade é que isso foi escrito antes para além da troika do Dr. Passos Coelho. E, entretanto, a economia afundou-se vertiginosamente. E o que se passa neste momento, as pessoas que recebem salário mínimo não têm capacidades nem margem para poupar. Tudo que recebem vai tudo diretamente para o consumo. Atenção, não está em causa a dificuldade com que vivem as pessoas que recebem o salário mínimo. Eu não atingi o meu pensamento. Admito que já esteja quase, mas espero só. Todas essas Aguardarei pessoas, com expectativa. Com expectativa, todos nós. Mas, portanto, as pessoas não têm capacidade para poupar. E, portanto, tudo que recebem vai tudo para o consumo, vai tudo para alimentar. É aquela economia que é o mercado interno que está exaurida, que não funciona. A economia do merceeiro, a economia da pequena loja, do pequeno comércio que está absolutamente exaurido. Portanto, o facto de se aumentar o salário mínimo melhora-se ligeiramente, e é um aumento absolutamente diminuto, mas há uma certeza, é que se vai melhorar o mercado interno. E o nosso problema maior, neste momento, naturalmente, há outros, como seja o financiamento às empresas, dos tais bancos que fazem esses cartéis, mas depois não financiam as empresas. Há o problema do financiamento das empresas, mas há também o problema do mercado interno, que está esmagado pelos tais IVAs e pelos tais impostos diretos, e não tem, efetivamente, quem lhe possa comprar os produtos. Francisco Almeida, a questão dos cortes dos 4 mil milhões de euros, o Primeiro-Ministro admitiu hoje no Parlamento que não fará o anúncio das áreas onde esses cortes vão ocorrer enquanto durar a 7ª avaliação da Troika. Havia um prazo prometido para apresentar estes cortes, que era final de fevereiro. O Governo, isto é sinal de que o Governo continua com grandes dificuldades em identificar claramente as áreas onde deve cortar. Ora bem, isso eu admito que esse prazo foi anunciado, entretanto a avaliação ainda está a decorrer e, portanto, acho natural que esse anúncio só aconteça depois de terminada a revisão. Acho, de todo modo, que esses cortes têm que ser objeto de uma ponderação muito profunda, como acho que a generalidade dos portugueses compreende. E, portanto, acho natural que um pequeno... Se quiser uma A generalidade dos portugueses defendeu ontem que os cortes devem incidir em 3 áreas específicas. Juros da dívida, o número de efetivos militares e também nas PPP. São áreas onde, de facto, tem de haver esses cortes? As PPP, sobre as PPP, estamos todos de acordo. De resto, estão a ser, como sabe, e algumas delas, agora não tenho aqui os números de cor, já foram objeto de uma renegociação muito positiva e, como sabe, isso já está em cima da mesa. Os juros da dívida foram, aliás, renegociados pouco depois de ter sido assinado um memorando de entendimento. Os efetivos militares? Os efetivos militares é uma matéria mais sensível, como pode imaginar. Vamos aguardar para ver o que é que o Governo tem a apresentar. Agora, o que me interpela, se quiser, é a forma como, de facto, esta matéria quer queiramos, quer não, uma matéria da forma como nós, enquanto Estado, nos queremos gerir no pós-Troika. A forma como o Partido Socialista se põe de parte da necessidade de promover estes cortes para termos um Estado mais sustentável, mas apresenta medidas que impõem um aumento da despesa sem propor quaisquer medidas que pressupõem uma diminuição dessa mesma despesa, é de uma absoluta irresponsabilidade, numa altura em que, como disse, e bem, o Presidente da República, e aqui não salientamos, se necessita de um consenso social, mas também de um consenso político. Geral, tal como a maioria dos portugueses... Não incide sobre a despesa, decide das empresas privadas. Mas medidas que os senhores propõem que incidem-se um aumento de prestações sociais, por exemplo, podemos ir às tais 5 propostas do Partido Socialista. Tal como a maioria dos portugueses defendeu numa sondagem que ontem foi divulgada pela RTP, publicada... Eu não me incluo nessa maioria. Já vi pelas consequências. O PS também cortaria no número de efetivos militares? Não. A questão que se coloca é que Portugal
não pode abdicar de ser o país independente. Há vetores que são fundamentais. Ou temos Portugal ou não temos Portugal. Se, pelas razões de termos chegado a esta situação, estivermos a abdicar de tudo que é essencial, então pomos em causa uma nação com 870 anos. Deixa-me só dar esta nota. Eu acho que, genericamente, as pessoas também não compreendem bem ainda quais é que são a generalidade das funções, que são muito vastas, dos efetivos militares. E essa pode ser uma razão pela qual essa sondagem acabou por dar esse resultado. Eu acho que as pessoas estão aflitas. Têm uma vida e um cotidiano muito difícil. Há muitos desempregados. O Primeiro-Ministro hoje na intervenção não falou uma única vez de desempregados. Há uma falta de consciência social muito grande que prevalece nos decisores. E, portanto, as pessoas estão muito angustiadas e cortam a direito. E muitas vezes há aspectos que em qualquer situação as poderiam emocionar e motivar e mobilizar e não são tidos em conta. Agora, o que lhe quero dizer é o seguinte. De facto, quando se fala em cortes, é uma coisa que me choca, que só se fala quando estamos perante questões de equilíbrio de contas públicas, etc., só se fala em austeridade, em cortes, como se fosse essa a única solução. Já se provou que essa solução está exaurida. Não é. O que é preciso é relevar a dinâmica empresarial e económica do país, o crescimento económico, porque só assim é que se arrecada a receita. Arrecadando receita, não precisamos de cortes para além daqueles que são naturais e que são fatores concorrenciais para que a nossa dinâmica enquanto país possa prevalecer numa Europa totalmente em crise. Mas eu não vejo essa abordagem, sinceramente. Mas a resposta já, e se me permite, já não passa por medidas avulsa, passa por responder estruturalmente à crise e por reformas estruturais. E essas reformas estruturais é uma discussão que fica para mais tarde. Voltaremos sempre à reforma do Estado enquanto ela não começar a ser discutida. Francisco Almeida, GLL, boa noite aos dois. Obrigado por estarem presentes em mais um Vice-Versa.